Olá, eu sou a Yara, sou estudante do curso de licenciatura em Pedagogia do Centro Universitário Internacional Uninter. Estou fazendo um trabalho sobre cultura e a cultura ela pode ser classificada em cultura material e imaterial. E uma forma de se representar a cultura imaterial são as pessoas que gostam de contar histórias, as pessoas que contam os causos da cidade onde vivem, da cidade que vivem, as histórias. Eu estou aqui hoje com o senhor João, ele está aqui para nos conversar um pouquinho sobre esse tema, cultura. Senhor João, o senhor é de Uberlândia? Eu nasci aqui no município de Uberlândia, aqui perto, mas naquela época muito difícil, na roça, e eu perdi meu pai muito cedo, e a minha mãe viúva com um filho pequeno, então ela vendeu lá as carpideiras, a junta de boi, e comprou uma casa aqui e veio criar os filhos aqui. Eu tinha nessa época 2 anos de idade. Desde então eu vivo em Uberlândia e fiz de tudo um pouco em Uberlândia, para ajudar em despesa. Eu tive uma infância muito difícil, mas eu vivi a época de Uberlândia quando a estação ainda era ali onde é o terminal hoje, e dali para cima, o lado operária, era tudo estrada, rua de terra, e eu vivi muitas situações diferentes em Uberlândia. Eu vivi Uberlândia numa época digamos assim, 50 mil habitantes, 60 mil habitantes. Eu lembro de Uberlândia há 60 anos atrás, quase 70 anos atrás. E eu vivi muita coisa. Eu trabalhei de engraxate, de frente aonde era a estação. E com 16 anos mais ou menos, eu fui trabalhar em hotel. Eu comecei no antigo Hotel Zardo, hoje ele até existe até hoje, ali na praça. E posteriormente eu passei para o Hotel Colombo. Na minha época no Hotel Zardo, o proprietário era o Gladstone Rodrigues da Cunha pai. Trabalhei com ele. O Gladstone Rodrigues da Cunha filho, na época era estudante de medicina em Belo Horizonte. E nessa época eu recebia um cliente, ia lá na porta receber um cliente, eu ia com um espanador, porque o cliente chegava de charrete, ou ele vinha da estação, ou da antiga rodoviária, que é lá embaixo, onde é a biblioteca hoje, e o trajeto dele até Uberlândia era por estradas de terra. Então eu ia com espanador para tirar a poeira da mala. Eu lembro com saudade dessa época. Posteriormente eu fui trabalhar no Hotel Colombo e já fui como gerente com o atual dono do Hotel Universo, com quem eu trabalho ainda até hoje, e já vai para quase 50 anos com essa família trabalhando. Hoje eu sou gerente, já estou aposentado, mas sou gerente do Hotel Universo. Mas vivi muitas situações na minha época, mais ou menos 12 anos, no Hotel Colombo. O senhor pode contar para a gente algum caso, alguma situação dessa que a gente chama de causos que o senhor viveu nesse hotel? Olha, nesses 50 e tantos anos, 60 anos de hotel, eu vivi muitas situações. Se eu fosse escrever um livro, se eu soubesse escrever um livro, daria um livro bem espesso. Daria comédia, daria terror, suspense e cenas hilariantes também. Conte um desses para nós, por favor. São vários. Eu me lembro... No Hotel Colombo, teve um período no início lá, não existia edifício nessa época aqui em Uberlândia. O único edifício era o Tubal Vilela. O fórum era do lado onde funciona a Receita hoje, um prédio antigo que, na minha opinião, deveria estar lá até hoje, deveria ter sido tombado. Então ali não existia edifício. E os pombinhos, como até hoje são uma praga esses pombinhos, na época, então, era muito difícil. Os pombos eram uma praga no Hotel Colombo. Era piolho, era muita pena, era muita sujeira. E como na época eu praticava tiro ao alvo, eu gostava desse esporte, o patrão conhecedor da minha habilidade com arma, veio com uma espingarda cartucheira, 2 canos, cartucho 16, com um bornal cheio de cartucho,
Falou, eu sei que você atira bem, você vai subir no telhado e matar os pombos. Aí eu até recusei na hora, né? Falei, não, hoje eu não tenho coragem de fazer isso, tal, matar os pombinhos. Mas ele falou, não é você que está matando, sou eu. Então é uma ordem, você vai subir lá e matar, eu sei que você tem habilidade. Bom, aí eu subi em cima do telhado, era só pena que voava, né? Matava os pombinhos, caía nas clarabóias ali, tudo. Aí de repente um funcionário subiu lá, olha, tem uma senhora lá embaixo que está com uma fera, quer falar com o gerente do hotel. Aí eu larguei a espingarda, o embornal com os cartuchos e desci. Quando eu desci, tinha até alguns viajantes, que a frequência maior era viajante, e essa senhora era uma cantora que estava fazendo um show aqui na região de Uberlândia. Ela já fazia vários dias que ela estava hospedada no hotel, eu não me lembro bem o nome dela. E aí a hora que eu desci, já tinha alguns viajantes por ali esperando o desfecho da coisa, porque eles já sabiam que quem estava em cima do telhado matando os pombos era eu. Aí a cantora, na hora que eu desci, a cantora, o senhor é o gerente? Eu falei, sou eu. Aí ela, o senhor não há de ver que tem um safado, um cafajeste, e despejou um saco de adjetivo e tal, matando os pombos, símbolo da paz e tal, não sei o quê. E eu olhei para ela assim com um ar de indignado. A senhora viu a cara do safado? Aí ela falou, não, não vi não, a senhora pode deixar que eu vou pegar esse sem vergonha, eu vou chamar a polícia. Os viajantes que assistiram a cena quase morriam de rir e tal. Até hoje ela não sabe que fui eu, né, que era eu que estava atirando nos pombos. Mas isso aí é um dos pequenos casos. Eu já vivi várias situações, briga de viajante com outros hóspedes, viajante que, por exemplo, lá o Hotel Colombo era um hotel com 100 unidades habitacional. Dessas 100 unidades, 80 era com banheiro coletivo, no final do corredor. Então, tinha quarto que tinha 4 camas, 5 camas. Então, o viajante saía enrolado na toalha para ir ao banheiro tomar banho. Aí eu falava, não faça isso, não vai enrolado em toalha, vai com bermuda, vai trajado decente. Tem famílias hospedadas aqui e tal. E aquilo foi, e eles nunca obedeciam. Aí um dia eu peguei cartolina e escrevi, e coloquei nos corredores tudo. Por favor, não saia nos corredores enrolado em toalha. Quando foi no outro dia, 7 horas da noite, lá vem eu pelo corredor, aí um viajante pelado, nu, com a toalha no ombro, pelo corredor afora. Eu gritei, que isso, você tá louco? Falei, você falou para não vir enrolado na toalha, eu estou indo com ela no ombro. Quer dizer, mas estava nu no corredor. Então são coisas que a gente viveu, coisas que a gente lembra até com uma certa nostalgia, né? A gente tem saudade dessa época. Mas eu vivi muitas histórias. Tá aí, muita história para contar, né? Muita história. Tá aí o exemplo da nossa cultura imaterial. Muito obrigada. Disponha.